Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato. Hoje eu vou falar de um tema que eu ainda não gravei nenhuma vez conteúdo nesse tema para o YouTube. Vou falar um pouquinho sobre gráfico, mas não vou ensinar gráfico, não vou passar toda aquela ladainha para que nós possamos entender como funcionam os gráficos. Eu pretendo ainda futuramente gravar aulas sobre isso, mas quando o assunto é gráfico eu recomendo fortemente que vocês assistam aí às aulas do meu amigo o Guru do Excel. Para gráficos, eu não conheço pessoa melhor para trabalhar com ele, a não ser o Guru. Vamos lá. Antes, uma novidade. Primeira, estou instalando o Office 2016 na minha máquina. Logo, logo, vou ter as aulas do 2016. E segundo, estou num novo projeto com alguns amigos. Nós estamos gravando aulas para um edital de concurso do Banrisul 2015 para escriturário. O concurso vai ser agora em dezembro, mas nós já estamos preparando todo o material e já disponibilizando esses cursos, essas aulas. Se você vai prestar concurso, que não seja, pode até não ser o do Banrisul, você pode assistir também às aulas que eu estou gravando, pois essas aulas elas trabalham com conteúdo como o BR Office ou o LibreOffice. Você conhece já o BR Office você já conhece. Se você já prestou concurso alguma vez, provavelmente já deve ter visto isso sendo exigido em algum edital. Deixe-me abrir aqui o Google. Vou mostrar a vocês aí no meu canal de vídeos, você tem uma playlist específica sobre o Banrisul, onde eu e mais três colegas, três amigos, nós vamos gravar e disponibilizar todo o edital para que vocês possam estudar e ir bem na prova. Vamos lá, meu canal. Se vocês entrarem lá em Alessandro Trovato na pesquisa, vão ter acesso aí ao meu canal. Vamos esperar, está um pouquinho lento porque ele está fazendo concomitante aqui a instalação do Office 2016 e aí fica realmente um pouquinho lento. Em seguida, se você for lá em playlists, você verá todas as aulas aqui publicadas na nossa playlist. Você também pode se inscrever no nosso grupo lá do Facebook, nosso grupo aberto. Aqui está a nossa apresentação. Quem vai gravar comigo é o Cláudio Damasceno, ele vai gravar o conteúdo de inglês, de Excel na verdade. O Eduardo Augusto, do canal Matemáticas, vai gravar o conteúdo de matemática. E o Zander, do Sul, do canal Dando a Letra, vai gravar também bastante conteúdo aí para esse edital. Esperamos que ajude bastante você aí que está prestando o concurso. Então vamos à nossa aula. Fiz uma pausa e o Excel 2016 já foi instalado na minha máquina. O que eu vou ensinar vocês a fazer nessa aula é este gráfico aqui. Apesar do 2016 já ter o gráfico de Gantt, eu vou ensinar vocês que utilizam versões anteriores, como a 2013, a 2010, a criar um gráfico igual a esse, onde você pode colocar aqui as datas de início e automaticamente essas linhas elas vão progredindo conforme a data inicial em que a tarefa vai ser executada. O gráfico de Gantt nada mais é do que um gráfico que permite a um gerente de projetos, por exemplo, acompanhar o andamento de atividades e o prazo de início e fim para elas. Esse gráfico ele está separado aqui por semanas. Bom, se você quiser aprender o gráfico já de imediato usando o Excel 2016, novamente recomendo a você. Dê um pulinho lá no canal do meu amigo, no Guru do Excel, que você vai ver aí as novidades da versão 2016 pelo especialista em gráficos. Vamos começar? Então, primeiro passo. Para evitar ter que digitar toda essa tabela novamente, eu vou copiá-la, vou entrar aqui na Plan 2 e vou colar os dados. Quando você for montar o seu gráfico de Gantt, lembre-se que você deve ter aqui as atividades que você vai executar. Por exemplo, no meu caso, eu vou usar como exemplo a publicação de aulas. Então eu tenho aqui a primeira reunião para definição de qual vai ser o tema do meu projeto. Vou montar o conteúdo programático, depois vou fazer o desenvolvimento do material escrito, vou revisar esse material escrito, vou fazer a gravação dos vídeos, vou desenvolver os exercícios, depois editar os vídeos e por último publicá-los. Se você notou, cada data possui um início e não tem um término, porque eu tenho aqui a duração dela em dias. Então, para a reunião, eu vou definir aqui 2 dias para reunir toda a equipe, definir sobre o projeto. A montagem do conteúdo serão 12 dias. O desenvolvimento do material escrito serão 9 dias e assim sucessivamente. Como fazer para montar o gráfico? Bom, primeiro passo, deixa essa linha em branco. Você vai selecionar desta célula, você vai selecionar todo o seu conjunto de dados, vai clicar na guia Inserir e aqui na Galeria Gráficos, você vai escolher o gráfico de barras. Vamos escolher aqui o gráfico de barras. Aqui está, só que há barras empilhadas. Clicando sobre barras empilhadas, você vai ver que o seu gráfico já está parecido aqui com o gráfico de Gantt.
mas existem algumas configurações que precisamos executar nesse gráfico. Qual é a primeira configuração? Título do gráfico, eu vou colocar aqui o projeto Desenvolvimento de Aulas. Em seguida, perceba que a publicação dos vídeos, que era o último item, está aqui em primeiro. Nós vamos mudar a ordem desses dados. Clique com o botão direito no layout, aqui na legenda, né, no eixo Y. Escolha formatar eixo. E no formatar eixo, você vai colocar aqui que o eixo horizontal vai cruzar com a categoria máxima. Você vai ver que ele vai inverter o nosso gráfico. E as categorias devem ser desenhadas na ordem inversa, para que elas fiquem exatamente na mesma posição que estavam quando ela foi definida. Se você olhar aqui para o seu gráfico, deixa eu fechar este aqui. Se você olhar para o seu gráfico, a barra azul ela representa as datas. E as linhas em laranja representam a duração em dias. Se você já assistiu a aula que eu tenho no YouTube sobre datas, você sabe que uma data nada mais é do que um número serial. E esse número serial, que é 3/11 de 2015, ele nada mais é do que um número serial. Se eu formatá-lo, você vai ver que esse número é 42.311. O gráfico de Gantt ele é possível por quê? Quando colocamos a data de início inicial, na coluna inicial, você vai perceber que esse número 42.311 vai ser transcrito em uma barra maior. Só que para o Excel, esses números seriais, esses números inteiros, representam datas. E depois dele, se nós clicarmos na linha laranja, você vai ver que é a faixa de valores da duração. Para que o seu gráfico de Gantt seja profissional, você deve clicar nessas barrinhas aqui representando as datas, clicar com o botão direito sobre elas e formatar a linha de dados. Na cor de preenchimento, nós vamos definir aqui esse preenchimento como nenhum. Eu não quero que ele exiba essas barras. E na cor da borda, você também vai colocar aqui 100 linhas. Ao clicar fora do seu gráfico, você vai ver que essas barrinhas que representam as datas, elas vão sumir. Por isso que nós vamos conseguir representar adequadamente o gráfico de Gantt. Aqui, fácil. É um macete que o Excel possui para que você possa desenhar o gráfico de Gantt. Mas não termina por aí. Quando você estiver formatando esse eixo, né, essa série de dados, você deve manter as sobreposições das séries em 100%, para que elas estejam aqui uma sobre a outra. Se não estiver 100%, então digite. Aqui no meu caso ela já veio como 100%. Outra característica. Aqui nós temos o eixo X, o eixo de onde estarão as datas. Essa legenda eu vou apagar, porque não me interessa saber que a duração é esses amarelinhos, eu vou simplesmente apagar a legenda. E essas datas nós vamos formatar também. Só que lembram que eu falei que essas datas elas são números inteiros? Para que nós possamos definir a data inicial e a data final do nosso gráfico, nós vamos ter que converter o maior e o menor valor desse nosso gráfico aqui, só para descobrir qual é o número serial deles. Faça isso, igual mínimo, abro parênteses e escolha toda a faixa de datas. Pressionando Enter, você vai ver que a data menor é 3/11. E se você formatar como um número aqui decimal, você vai ver como um número, né? E você vai ver que ele representa o número 42.311. Da mesma forma, você vai fazer isso com o máximo de todas essas datas e nós vamos descobrir o limite superior, ou seja, a data maior. Vou formatar essa data como número, então nós já temos aqui o valor mínimo e o valor máximo dos nossos valores do eixo X. Como fazer? Eu vou diminuir aqui um pouquinho, eu vou fechar essa janela. Botão direito sobre o eixo X, formatar eixo. Perceba que nós temos aqui a escala dos limites do nosso eixo. O valor mínimo está definido em 42.280. O maior que eu preciso, o menor valor que eu tenho é 42.311. Então, eu vou pegar aqui o valor mínimo e vou colocar 42.300. Tab. Você vai ver como nós já aproximamos mais essa linha. Bom, se você quiser dar um limite um pouquinho menor, então vamos colocar aqui 42.306. Você vai ver que essas barras vão se aproximando do início do eixo Y. Da mesma forma, o máximo, como nós temos aqui 42.367 como máximo, eu posso deixar aqui 42.370. Perceba que ele deixou de ser um eixo automático para ser um eixo em que eu defini o máximo e o mínimo. Por isso que eu preciso fazer essa conversão de valores.
Aqui nas unidades, você pode também mudar. Esse número 10 indica que ele está fazendo o salto de 10 em 10 dias. Mas eu vou trocar aqui para 7 em 7 dias para ele mostrar uma escala em semanas. Com isso, eu já consigo visualizar aqui o nosso gráfico. Se eu fechar o eixo aqui, se eu fechar essa janela de opções, você vai ver que a primeira atividade ela começa aqui antes do dia 5/11. Se nós formos olhar aqui, é 3/11, está certinho. Se você quiser colocar essa atividade logo no início, vamos fazer mais um pequeno ajuste. Botão direito, formatar eixo, e o valor mínimo será 42.311. Pressionando Enter, nós vamos encostar então as nossas barras no eixo Y. Fechando de novo o formatar eixo, você vai ver então que a primeira atividade, que é a reunião, vai começar no dia 3/11 e vai durar alguns dias, 2 dias. Se você quiser criar linhas ou aqui uma faixa diária de atividades, tudo bem, você pode mudar o eixo e definir como 1, como 2, mas para um gerente de projetos é importante ter essa visualização dos dados. A última atividade, que é no dia 29/12, vai ter 2 dias de duração, perceba que ela está aqui. Se você mudar qualquer data, por exemplo, o desenvolvimento dos exercícios, ao invés de iniciar no dia 29/11, eu posso dizer que ele vai começar junto com a gravação dos vídeos. Eu vou definir para 19/11, pressionar o Enter e você vai ver que automaticamente ele vai trazer a minha linha da atividade para próximo da data 19. Com isso, como eu coloquei fórmulas para atualização das datas de acordo com essa duração, ele já reajustou essas duas barras também. Não é difícil. Você pode ocultar essas linhas, você pode colocá-las em outra planilha para não ficar aqui atrapalhando. Você pode montar uma escala de projeto do tamanho que você quiser. E, através dessa pequena formatação do gráfico, você consegue ter um gráfico de Gantt aí sem muito trabalho. Gostou? Bem simples. Vou salvar essa aula, ela está salva. Você vai poder depois fazer o download lá no meu blog, no sigonerd.com. E não deixe de se inscrever no meu canal de vídeos. Toda semana, todas as quartas-feiras e aos domingos, eu publico uma aula nova no meu canal. Terminamos recentemente um curso completo de Excel básico. Se você não conhece, então eu recomendo que assista. E estou liberando também, toda semana aos domingos, o curso de macros e VBA. Já estamos na aula número 50 e acredito que esse projeto tenha mais de 60 aulas. O próximo projeto você vai adorar. É uma planilha de orçamentos e uma planilha de cadastro de produtos. Tenho certeza que vai servir de referência para que você possa desenvolver ótimos trabalhos usando Excel. Gostou do vídeo? Então, não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe isso com seus amigos. Um abraço, até a nossa próxima aula.